Tiago, capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém. Somente até aqui por enquanto. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Eu creio que a maioria de vocês sabem que o período de mais rápido crescimento da igreja cristã na face da terra ocorreu durante os seus primeiros 3 séculos. E eu me refiro a um crescimento real, ou seja, a verdadeiros convertidos, a verdadeiros irmãos em Cristo, e não a um crescimento forçado por um governo imperialista romano, como se deu depois de Constantino, no século IV. O número de convertidos ele crescia de uma forma surpreendente nos 3 primeiros séculos da igreja, apesar destes séculos, esses 300 anos iniciais da igreja, terem sido marcados por perseguição, em alguns momentos bastante fortes, por parte, inclusive, de imperadores romanos, num total de 10 imperadores, que não um após o outro, mas geralmente com algum intervalo de uma certa complacência com a fé cristã, mas sempre aparecia, isso ao longo de 300 anos, um ou outro imperador, totalizando 10 imperadores que perseguiram fortemente a igreja, começando com Nero, que foi inclusive o imperador que, segundo a tradição cristã, foi o responsável pelo martírio dos apóstolos Pedro e do apóstolo Paulo. Pedro, tendo morrido crucificado como Senhor Jesus, conta-se a tradição que a cruz foi invertida, inclusive no momento da crucificação, e Paulo decapitado por ser um cidadão romano, então ele não podia ser crucificado. O que nos surpreende, irmãos, é que, mesmo em meio a toda essa perseguição, a igreja chamada primitiva, que é um termo que não me agrada usar para a igreja, porque o termo primitiva dá a entender que eles estavam ainda no jardim de infância, digamos assim, e que agora que a igreja está evoluída, quando na verdade é o contrário, né? Aquela igreja é a igreja modelo que nós temos na qual nos espelhar. Então, a taxa de convertidos era algo tão surpreendente, irmãos, que um levantamento bem confiável diz que a cada 10 anos a quantidade de cristãos verdadeiros aumentava na taxa de 40%. A cada 10 anos crescia em 40%, isso ao longo de 300 anos. Evidentemente que ao longo desse período, além dos escritos do Novo Testamento, houve também muita boa literatura cristã sendo escrita nessa época, e é claro que eu não me refiro a escritos heréticos, não me refiro a falsos evangelhos, não me refiro a falsas epístolas, que são os chamados apócrifos do Novo Testamento, nada disso, mas houve sim, ao longo dos primeiros 300 anos, uma boa literatura cristã, que inclusive eu estou
começando a adquirir para conhecer bem sobre esse período da igreja, que me interessa muito. E, porém, apesar de tantos bons escritos de cristãos nesse período, de tão boa literatura que sobreviveu até hoje, justamente por ser muito boa e ter sido copiada e recopiada, não houve, ao longo desses 3 primeiros séculos, nenhuma obra sequer a respeito de evangelismo. Nenhuma. E, no entanto, foi o período em que a igreja mais cresceu. Mas não se escrevia sobre evangelismo, estratégias de evangelização, não. No entanto, houve um assunto que foi exaltado por muitos cristãos conceituados desse período e que, inclusive, foi o primeiro tema de um tratado sobre uma virtude cristã. Então, a primeira obra escrita sobre uma virtude cristã foi sobre este tema, do qual nós vamos falar nessa manhã. E cujo texto que nós lemos é um exemplo do quanto este tema era valorizado pelos apóstolos, pelos primeiros cristãos. Inclusive, Tiago, capítulo 5, do versículo 7 a 11, é a passagem bíblica que mais enfatiza esse tema, que, como você já deve ter então notado, se trata da paciência. Da paciência. Pelo menos 3 obras importantes foram escritas a respeito da paciência. A primeira delas no ano de 204, no ano 204, iniciozinho do século 3, ano de 204 da era cristã, foi escrita por Tertuliano, e o título dessa obra é Sobre a Paciência. Depois dele, outros 2 tratados sobre a paciência foram escritos também, importantes também, de modo que a paciência era vista pelos primeiros cristãos como a virtude mais importante para o crescimento da igreja. E é lamentável que este entendimento tenha se perdido em 2000 anos de história cristã. Hoje nós não vemos mais quase ninguém falando sobre isso. E, no entanto, era um tema de grande importância. Tendo isso em mente, que o foco do texto que nós lemos é a paciência, eu gostaria de reler esse texto com vocês. Tiago, capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, vejam que aqui é o início da conclusão da epístola de Tiago. E ele vai exaltar o quê? A paciência. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Glória a Deus. Percebem como o foco é a paciência? Repetida aqui, se não me engano, 5 vezes, mencionada por 5 vezes. Pois muito bem. Essa, como eu disse, é a passagem bíblica que mais enfatiza a importância da paciência. Mas nós encontramos a paciência sendo mencionada mais com a palavra mesmo paciência, que às vezes é traduzida como longanimidade, mas é a mesma palavra em grego. Nas versões em português,
quando é o verbo, porque em grego, paciência é um verbo. Em português não, mas em grego sim. E em grego, paciência, ela se repete por 12 vezes como verbo e por 14 vezes como substantivo. Nas 12 vezes que ela se repete como verbo, é quase sempre em português traduzida como ser paciente. Seria o verbo paciência em ação. Claro que não é paciência um verbo em português. Por isso, ser paciente, né? Agora, quando aparece como substantivo, na maioria das vezes, no caso da Almeida Corrigida Fiel, das 14 vezes que aparece a palavra em grego, que no caso aqui é macrotomia, em grego, substantivo, paciência. Das 14 vezes que aparece traduzida, aparece 13 vezes como longanimidade e uma vez como paciência. Mas é a mesma palavra. E nas 12 vezes que o verbo, que no caso é macrotumel, aparece em português, nessas 12 vezes, se não me engano, em todas elas é paciência mesmo. Em algumas versões, perseverança. Também em algumas versões como perseverança. Mas a tradução mais correta mesmo é, de fato, paciência. Que longanimidade também não é algo que seja uma tradução equivocada, mas muitos hoje em dia nem sabem o que significa longanimidade. Então é preferível usarmos o termo paciência, né? Então não percamos isso, que é o mesmo termo grego, que às vezes é traduzido como paciência e às vezes como longanimidade. Geralmente, quando traduzido como longanimidade, no grego é o substantivo. E quando traduzido como paciência, no grego, ou ser paciente, no grego é o verbo. Mas é a mesma palavra, que é a junção de duas outras palavras gregas. Macros, de longo tempo, e timos, de ira, fúria. Ou seja, levar um longo tempo para se irar. Ser tardio em irar-se, como a palavra de Deus diz que é o nosso Deus. Ele é tardio em irar-se, porque Ele é longânimo. E não se escreveu nenhum tratado sobre evangelismo, mas 3 tratados, estudos bíblicos, sobre a paciência, durante os 3 primeiros séculos da história cristã, porque os primeiros cristãos compreendiam que a paciência é a virtude que resulta no crescimento da igreja. É uma chave, irmãos, eu não vou dizer que é um segredo, porque está aqui na palavra. Nós é que não prestamos muita atenção nisso. Então, nós vamos aqui, usando esse texto como base, nós vamos perceber que ele nos revela 3 áreas em que necessitamos aplicar a paciência nas nossas vidas. E como isso vai resultar no crescimento da igreja. Em primeiro lugar, os versículos de 7 e 8. Vejam comigo, por favor. Lendo mais uma vez. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra. Então, percebam, está falando de fruto. O lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Embora muitos, talvez quase todos, ao lerem esse texto, tenham o foco na vinda do Senhor, nós percebemos que quando lemos do versículo 7 ao 11, o foco, na verdade, é a paciência. E, em primeiro lugar, nós temos que ter paciência, cada um de nós, paciência consigo mesmo. Eu tenho que ter paciência comigo.
paciência com o meu crescimento espiritual. E o problema é que às vezes nós queremos ser perfeitos da noite para o dia. Nós às vezes desanimamos na caminhada cristã por falta de paciência com o nosso próprio temperamento, com a necessidade de um caráter que está em transformação por meio da palavra de Deus. E às vezes nós perdemos a paciência conosco, né? E acabamos tendo pensamentos equivocados. Por exemplo, eu acho que esse negócio de ser cristão não é para mim, não. Porque eu continuo tendo pavio curto até hoje. Porque eu continuo de vez em quando ainda falando um palavrão, quando eu fico irritado. Por exemplo, quando eu era recém-convertido, eu ouvia os pastores dizerem que a última parte do corpo do cristão que se converte é o bolso. É a última parte. E realmente, quando eu era novo convertido, eu era bem avarentozinho na hora da oferta, né? Era difícil de ofertar. Aí quando a gente se converte de verdade, a gente começa a contribuir sem que ninguém precise ficar lembrando você disso. É o seu prazer contribuir na obra. Embora nós não cobremos dízimo, eu entendo que o dízimo é o mínimo que nós devemos contribuir. É o mínimo. Eu creio que o Antigo Testamento mostra que o dízimo é o piso, né? Nós temos que ser dali para cima. E no Novo Testamento, realmente, nós só encontramos pessoas dando muito além do dízimo. Como Barnabé, que vendeu uma propriedade e deu todo o valor para a obra de Deus, né? Então, não há avareza no coração de um verdadeiro convertido. Mas depois que eu comecei a dirigir, eu descobri que, na verdade, a gente só é realmente convertido quando atrás do volante a gente consegue se manter calmo, sereno e tranquilo, né? Não é fácil, não. Então, aí a gente fica desanimado. Eu não tenho muito tempo, lá mesmo, né, meu amor? Eu fui entrar numa rua, a pessoa quase bateu na minha lateral, e ali estava escrito pare para aquela pessoa parar, e ela foi com tudo, como se não tivesse escrito nada ali. Pois eu botei a cabeça para fora e falei, sua burra! Aí minha esposa me repreendeu. Não foi, amor? Ela está aqui. Falei isso mesmo. Então vejam, pastoral não é perfeito? Não é. E o pior é que agora, onde é que está essa mulher para eu pedir perdão para ela? Nem sei, nem lembro mais qual era o carro, só lembro que ela era loira, só lembro disso. Mas era loira mesmo, não estou inventando não. Nada contra as loiras, tá? Pelo amor de Deus. Mas, então, irmãos, agora imagine se eu faço disso uma tempestade em copo d'água. Puxa, eu um pastor, vai que essa mulher me conhece pela internet, misericórdia, não vou abandonar o pastorado, vou abandonar o ministério, não quero mais saber de pregar, não quero mais saber de ensinar. Então nós temos que ter paciência em primeiro lugar com a gente, irmãos. Eu tenho que ter paciência comigo. Compreendem? Todos nós estamos em obras. Todos nós, queridos irmãos. E de vez em quando eu estou na estrada, aparece uma placa, início das obras. Aí aquele trecho todo da estrada tem obras. Fica em meia pista, e aí vai, daqui a pouco aparece uma outra placa. Os cones já não estão mais ali, e aparece uma outra placa, fim das obras. Toda vez que eu vejo aquela placa, fim das obras, eu me lembro de um cemitério. Porque é só ali que as obras acabam. Enquanto nós estivermos vivos, nós estamos em obras. O Espírito Santo está trabalhando em nós. Notem que interessante, em Lucas capítulo 8, versículo 15,
está escrito assim. É um versículo dentro da explicação da parábola do semeador. Tá? É um versículo dentro desta parábola e da explicação dela. E o Senhor Jesus está explicando o seguinte, no versículo 15. Que a semente que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Compreende? Essa palavrinha aqui, de fato, no grego é perseverança. Não é macrotumé ou macrotomia, não, é perseverança mesmo. Mas esta palavra, se você observar no dicionário do grego para o português de Strong, aparece também como paciência, porque está relacionado. Então nós precisamos desta perseverança, que tem como raiz a paciência, que tem como exemplo o próprio Deus, porque Ele tem paciência conosco, irmãos. E cada um de nós tem que ter paciência consigo mesmo. Claro que nós temos que ser autocríticos. Eu tenho que me analisar diariamente. E eu preciso dessa autoanálise, dessa autocrítica todos os dias. Mas eu não posso ir além do que convém e desistir da caminhada por eu ainda não estar dando o bom fruto que eu gostaria de dar. Eu ainda não sou a pessoa que eu gostaria de ser. E que pessoa eu gostaria de ser? Semelhante a Jesus. Com o mesmo caráter de Cristo, o mesmo trato que Cristo tinha com as pessoas. Mas eu quero chegar lá. E todos nós temos que querer isso. Mas temos que compreender, como foi escrito em Tiago, que quando o lavrador ele lança a semente, ele sabe que tem que esperar um tempo até que ela venha germinar, crescer e dar fruto. E às vezes nós queremos da noite para o dia. Por exemplo, nós queremos ensinar antes de aprender. Estou cansado de ver isso pela internet. Pessoas recém-convertidas criam um canal no YouTube e querem passar por cima do próprio pastor da igreja onde elas congregam. Aconteceu comigo em São Gonçalo, irmãos. O irmão tinha um canal no YouTube, eu pregava no domingo, ao longo da semana alguém me avisava: você viu o que o irmão gravou lá no canal dele do YouTube? Está contestando o que você pregou no domingo. Ele sabe mais do que eu. Ele já nasceu sabendo. Não é possível, ele já nasceu sabendo. Então às vezes a pessoa tem 3 anos de convertido e ela quer ensinar alguém que tem 30 anos de convertido. Ainda que tenha nascido em lar evangélico, às vezes é preferível nem ter nascido, porque quem nasce em lar evangélico às vezes pensa que já sabe tudo, né? Então há um tempo, queridos irmãos, apenas por falar em tempo, para a gente não se alongar muito, eu não vou ler. Mas em Gálatas, no capítulo 6, do versículo 7 a 9, fala sobre ceifar a seu tempo. Então, há um tempo da cega, há um tempo da colheita, e muitas vezes nós queremos antecipar esse tempo. Então, não se esqueçam disso. Em primeiro lugar, nós precisamos ter paciência, cada um consigo mesmo. Tenha paciência com você. Tenha paciência com você. Se você ainda não é quem você gostaria de ser, e eu espero que você realmente não esteja conformado com quem você é, não desanime. Não desanime. Esse era um grande segredo dos primeiros cristãos. Porque o mundo está nos observando e nos acusa quando nós erramos. Mas não permita que isso desanime você. Você não vai se tornar perfeito da noite para o dia. Todos nós estamos num processo de aperfeiçoamento, irmãos. Então, vamos seguir em frente. E como disse Paulo, esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu espero nunca mais me lembrar que eu chamei aquela mulher de burra, né?
Vamos seguir em frente. Eu espero nunca mais fazer isso. Nunca mais. Outro dia aconteceu algo semelhante e eu já me contive. Falei, eu lembrei daquilo. Aquilo foi doído. Né? E interessante, né, irmãos? Foi logo depois desse acontecido que o Espírito Santo falou comigo que eu precisava ter paciência. Não foi, meu amor? Foi logo depois desse acontecido. Aí eu gravei um vídeo e falei, irmãos, eu vou entrar num recesso no projeto Quero Congregar, vou honrar os compromissos que eu já tenho, como por exemplo vir aqui, já estava agendado, ir a Corinto também já estava agendado, mas eu vou dar um tempo do projeto, porque eu estou ferindo, machucando pessoas que eu amo por falta de paciência. E o Espírito Santo tem falado comigo para eu meditar sobre paciência. E foi quando eu descobri que a paciência era a virtude que fazia a igreja mais crescer durante o período de maior perseguição da igreja. E nós estamos às vésperas de um período de grande perseguição. E eu creio que por isso o Espírito Santo está nos trazendo a lembrança, a importância da paciência, para que ao longo desse período de perseguição nós venhamos ganhar muitas almas para o Senhor. Em segundo lugar, meus queridos irmãos, nós encontramos aqui mesmo em Tiago, no capítulo 5, voltando para o texto inicial, no versículo de número 9, o seguinte: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Se em primeiro lugar eu tenho que ter paciência comigo, em segundo lugar eu tenho que ter paciência com meu irmão. Não temos que ficar nos queixando uns dos outros, mas temos que nos lembrar que assim como eu estou em obras, os meus irmãos também estão em obras. E obras causam transtorno, não causam? De vez em quando, né, a gente vê aquelas plaquinhas que o prefeito manda colocar: estamos em obras, mas esse transtorno é para o seu benefício. Como foi o caso daquele viaduto lá em Jardim Catarina, né? Que causou um transtorno, mas agora acabou o congestionamento. Congestionamento de décadas não tem mais ali. Né? Incrível, né? Foi só fazer aquela obra e me mudei de São Gonçalo. Não pude nem aproveitar, Deus. Queridos irmãos, nós sabemos que a maior das virtudes que temos que ter é o amor. Porém, o amor é caracterizado por qualidades virtuosas que, se nós não colocarmos em prática, na verdade não estamos amando. E na relação destas qualidades, em que lugar está a paciência? No primeiro lugar. Como vocês sabem, o capítulo 13 de 1 aos Coríntios é o capítulo do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que tinha. Então, ali Paulo vai falar do amor todo aquele capítulo, o que é algo, inclusive, assustador, ele ter a necessidade de explicar para pessoas que já se diziam cristãs o que é o amor. Porque não havia amor naquela igreja, havia competição, havia inveja. Mas, no entanto, ao fazer isso, ao fazer essa explicação minuciosa do que é o amor, Paulo escreveu, no meu entender, o capítulo mais lindo de toda a Bíblia. Não ele, mas o Espírito Santo. E ele começa a fazer essa lista de qualidades do amor com a paciência. 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4. O amor é paciente. Inclusive, no dia da minha consagração a pastor, eu pedi a um irmão que, inclusive, já está na glória, que era um cantor, inclusive, Paulo César Graça e Paz, aquele que o Wellington lembra dele, né? E eu pedi para ele, já que ele estava no dia da minha consagração lá, eu falei: queria que o amado
por favor, estivesse ministrando um louvor com a igreja, qual pastoral que o senhor quer? Aquele que diz assim: o amor é paciente. Conhece? Lindo, né? Esse louvor é maravilhoso. O amor é paciente. Eu lamento que na Almeida Corrigida Fiel não esteja traduzido corretamente. É uma pena. Está traduzido: o amor é sofredor. Uma pena. Não sei por que foi traduzido assim, dessa forma. Claro que a paciência, ela é algo que faz com que nós venhamos sofrer por aguentarmos aquele que está, nos causando algum mal. No entanto, a palavra mesmo no grego ali é o verbo em grego makrotumel. Então, está realmente falando, ou melhor, eu acho que é o substantivo macrotumia. Está de fato dizendo que temos que ter paciência se realmente temos o amor de Deus em nosso coração. Então, a paciência é a primeira característica, guarde isso, que interessante. A paciência é a primeira característica de alguém que tem o amor de Deus em seu coração. Glória a Deus. E ao mesmo tempo que isso é maravilhoso, para mim é assustador. Porque eu tenho perdido muita paciência ultimamente. Então, perdendo a paciência, eu estou perdendo junto o amor. Então, é um alerta, irmão. Se você está ficando impaciente, ore a respeito disso. Porque você está ficando sem amor. E alguém é salvo se não tiver o amor de Deus em seu coração? Claro que não. O mandamento do Senhor é o amor, como está em João 15, versículo 12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E o Senhor também nos disse que nisto todos conhecerão que somos discípulos dele, se nos amarmos uns aos outros. Ora, se a paciência é a primeira característica do verdadeiro amor, que é o amor ágape, então nós temos que ser pacientes uns com os outros. E amados, é impressionante o quanto isso foi mencionado no Novo Testamento, em várias epístolas, e caracterizado em várias situações, a começar pela própria vida do nosso Senhor Jesus, pelo seu próprio exemplo entre nós, e também caracterizado no livro de Atos, no próprio exemplo que os apóstolos deram, e nas suas epístolas. Indo para as epístolas, eu vou rapidamente aqui ler algumas passagens que mencionam a paciência. Vamos na ordem dos livros. Eu só não vou começar com Romanos, porque em Romanos, embora a paciência seja mencionada, se não me engano, 2 vezes, não está dentro de uma relação de virtudes. Mas eu relacionei algumas passagens bem interessantes aqui, a começar por 2 aos Coríntios, capítulo 6. 2 aos Coríntios, capítulo 6. A partir do versículo 4, para um melhor entendimento. Lembre-se que o mesmo termo grego traduzido como paciência, quando é verbo, é traduzido como longanimidade por 13 vezes quando é substantivo. Então é muito provável que na sua versão da Bíblia vai aparecer escrito longanimidade. Mas não se esqueça, no grego está escrito paciência. Tá? Então vamos lá. Versículo 4. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade. Viram como está sendo enfatizada aqui a necessidade da paciência? Já tinha sido mencionada no versículo 4, em algumas versões pode estar outra palavra parecida, e é mencionada de novo no versículo 6, como longanimidade, ou em outras versões até mesmo como paciência propriamente dita. E ele prossegue: na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido.
Outra passagem, Gálatas capítulo 5, 22. Eu só vou mencionar aqui e ler, não vai dar tempo de comentar por conta do horário. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Esse vocês conhecem muito bem. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Essa palavra aqui no grego é a paciência, tá? Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Ora, se ele está dizendo que a longanimidade é fruto do Espírito, a impaciência é obra da carne. É obra da carne. Não convém. Temos que ter paciência. Efésios agora, próximo livro. Efésios capítulo 4, versículo 2. Efésios 4, 2. Vamos do 1 para um melhor entendimento. Efésios 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Vejam mais uma vez aqui a paciência, traduzida como longanimidade, sendo lembrada da sua importância, dentre outras virtudes. Agora Colossenses capítulo 1. Você vai pular aí Filipenses, Colossenses capítulo 1, versículo 11. Fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, ou com alegria, que é uma tradução que eu acho até melhor. Então, vejam que é enfatizado aqui que o poder de Deus se caracteriza pela paciência, pela longanimidade. E como é que nós não damos importância devida para isso, irmãos? Pelo menos eu, confesso que agora que eu estou despertando para a grande importância de termos essa qualidade em nós. No mesmo livro, no capítulo 3, versículo 12, Colossenses 3, 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Mais uma vez, a paciência sendo mencionada como longanimidade, dentre outras qualidades. E ele acrescenta no versículo 13: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Isso é ter paciência. Isso é ter longanimidade. Isso é o que estava me faltando. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. Avançando mais um pouquinho aqui. Vamos agora para as epístolas pastorais. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, onde ele escreve no capítulo 3, versículo 10. Inspirado pelo Espírito Santo, Paulo escreve o seguinte, 2 Timóteo 3, 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência. Longanimidade, amor, paciência. Vejam como é enfatizada aqui a paciência. E ela é colocada logo após e antes do amor. Ela é mencionada antes do amor como longanimidade, depois do amor como paciência. Há uma ênfase. E entre as duas qualidades, aquilo que delas resultam, o amor. Se houver em mim paciência e longanimidade, todos verão em mim o amor de Deus. Glória a Deus. Mas se eu for uma pessoa brava, irada, que esteja sendo muito exigente
com o meu semelhante, eles não verão em mim o amor de Deus, mas verão um ditador. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 12, no mesmo livro ainda, tá? Deixe-me ver se está certo isso aqui. Eu acho que eu anotei errado, irmãos. Eu teria que ver as minhas anotações. Não é 2 Timóteo 4, 12, não. 2, obrigado. 2. 2 Timóteo 4, 2. Vamos ler um para o melhor entendimento. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Porque se eu ensinar a palavra sem longanimidade, apenas com doutrina, o meu exemplo vai desfazer as minhas palavras. Estão entendendo? Se eu não tiver paciência com a pessoa que está aprendendo, de nada vai valer o meu ensino. Por isso a longanimidade é mencionada aqui. E como é difícil, não é? Às vezes. Quando eu fui para a autoescola, o irmão que me ensinou, um irmão diácono de uma igreja, uma bênção, Marquinhos de Jesus, que o pastor Wellington conheceu ele também, de vez em quando chegava algum instrutor lá, e aí eu ouvi o Marquinhos de Jesus, que era o dono lá do local, ele mesmo, ele dizia assim, e aí o instrutor dizia, dura a prova, ou seja, a pessoa que estava aprendendo era difícil de aprender, dura a prova. E tem muitos irmãos que para quem está ensinando é dura a prova, porque a gente fala A, ele entende B. É impressionante, irmãos, e a gente vê muito isso quando vai colocar um ensino num vídeo no YouTube. Quando eu vou ler os comentários, eu fico até desanimado, porque eu percebo que eu tenho que gravar um outro vídeo para explicar que eu não disse B, eu disse A. Mas parece que a gente tem que mastigar para a pessoa poder engolir, sendo que ela mesma tem que fazer isso. Mas se tiver que ser feito, é como aquela papinha que o neném precisa, e a gente tem que primeiro bater no liquidificador para ele poder ingerir. Então temos que ter paciência. Haja paciência. Há pessoas que não têm os dentes ainda para mastigar, e a gente às vezes quer dar uma comida sólida, mas ele não tem ainda capacidade para isso. Então vamos bater no liquidificador para dar para essa pessoa. E finalmente, irmãos, terminando a sequência aqui que eu separei para vocês, Hebreus capítulo 6, versículo 12. Hebreus 6, 12. Vamos ler para um melhor entendimento um pouquinho antes, irmãos. O 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim, para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Não é apenas fé. Fé sem paciência, ela não vai chegar até o fim da nossa história. Não vai. Nós temos que guardar a fé até o fim. Mas para guardarmos a fé até o fim, como fez Paulo, nos dando exemplo, nós temos que ter paciência, temos que ter longanimidade. Lembrando, primeiramente a paciência, cada um de nós consigo mesmo. Eu tenho que ter paciência com a minha transformação. Não é da noite para o dia. Mas alguém que está ouvindo o verdadeiro evangelho com um bom e reto coração, ele vai, no devido tempo, começar a dar os seus frutos. Pode demorar um pouco, mas vai acontecer. Eu me lembrei aqui de uma irmã que deu muito trabalho para nós. Ei, meu Deus. Diaconisa Gracinha que eu digo. Você sabe quem é a Gracinha? Você sabe quem é? Não dá para esquecer. E deixou saudade. Está na glória já. Falecida há poucos anos. Logo no início da pandemia, na verdade. E
E certa vez eu estava passando por uma impaciência comigo, e eu queria desistir do ministério. Já estava procurando emprego, para não depender de salário pastoral e abrir mão do salário pastoral. Estava já procurando emprego, já tinha até falado com o pastor Robson, que era o vice-presidente. Falei: pastor, eu não quero mais estar no estatuto da igreja, o senhor que vai assumir aí a igreja. Ele foi comigo no contador, pouca gente sabe disso, porque ele ia assumir a igreja bíblica cristã. Por quê? Nós já tínhamos aí 16 anos de ministério e não conseguíamos sair de São Gonçalo. Tentávamos formar uma outra congregação e eu falei: eu sou um fracassado. E daí eu preguei uma mensagem que não foi gravada, justamente porque eu estava naquela mensagem desabafando com a igreja. E no final daquela pregação, essa irmã se aproxima de mim. Ela veio devagarinho, andando devagarinho. Eu estava ali mexendo na mesa de som depois do culto, e ela veio assim, com a cabeça de lado, como ela costumava fazer, e olhando assim. Quando chega perto de mim: pastor, não diga isso que o senhor falou na pregação. O senhor não é um fracassado. Seu ministério não é o que você pensa que é. Olha para mim, pastor, lembra como eu era? E olha como eu estou agora. Não foi em vão o seu trabalho. E aí nós nos abraçamos, porque realmente houve uma transformação nela. Houve uma transformação. Então vale a pena, pastor Anderson, vale a pena o sofrimento, vale a pena as duras provas, vale a pena, porque as vidas estão sendo transformadas. É algo imperceptível, é um crescimento que a gente não nota. É como mais ou menos quem vive com o seu filho e vai vendo ele crescer, não percebe. Mas aquela pessoa que ficou um ano sem ver o seu filho, quando vê o seu filho: nossa, como o seu filho está grande. Ele cresceu, eu nem notei. A gente não percebe, mas está acontecendo, algo está acontecendo aqui. As vidas estão sendo transformadas a cada culto, a cada pregação, a cada ensinamento bíblico, a cada oração. Algo está acontecendo, algo sobrenatural, aleluia. Então não podemos desistir de ninguém, não temos esse direito, irmãos. Eu temo o dia do juízo por isso, porque eu desisti de algumas pessoas. Eu desisti. Eu não posso voltar atrás. Mas graças a Deus que percebi a tempo de pedir a misericórdia do Senhor. Oro para que outras pessoas tenham mais paciência que eu. Congregações deixaram de se formar por impaciência minha. Impaciência minha com os irmãos, com o irmão que era responsável. E eu sei que eu vou prestar contas com Deus por isso. Mas tenho a esperança de que aquele que é o nosso maior exemplo de paciência tenha longanimidade comigo e me dê a oportunidade do conserto, para que eu não cometa mais esses erros. E finalmente, irmãos, para encerrarmos, aqui em Tiago, no capítulo 5, versículos agora 10 e 11, para encerrarmos. Tiago 5, 10 e 11. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Aleluia. Se em primeiro lugar temos que ter paciência, cada um de nós consigo mesmo. Em segundo lugar, temos que ter paciência com os nossos irmãos. Em terceiro e último lugar, nós temos que ter paciência em meio ao sofrimento. Em meio ao sofrimento.
E como eu disse, queridos irmãos, se o Espírito Santo está nos trazendo a lembrança que a paciência foi a virtude que mais contribuiu para o crescimento da igreja ao longo do seu período inicial de grande perseguição, muito provavelmente o Espírito Santo esteja nos trazendo isso à memória, nos fazendo perceber isso na palavra, porque nós estamos às vésperas de uma grande perseguição. E a perseguição traz consigo o sofrimento. E para que consigamos perseverar até o fim, durante o sofrimento, nós temos que ter paciência. Paciência. Não podemos perder a paciência, irmãos. É muito provável que cada um de nós, de uma forma ou de outra, venha a sofrer por amor a Jesus. Mas não se esqueçam que não está acontecendo algo estranho. Não. Você não está no pecado por estar sofrendo, como ensinam os falsos mestres que pregam a teologia da prosperidade. Sofrimento não é castigo de Deus, irmãos. Quando uma pessoa está nos caminhos do Senhor, o sofrimento, antes pelo contrário, nos traz amadurecimento. Quando alguém realmente entende a vontade de Deus. Não se esqueçam que está escrito que a nós nos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Por isso que em Hebreus, no capítulo 6, está escrito fé e paciência. Nos foi concedido não somente crer em Jesus, mas padecer por Jesus, sofrermos por causa da nossa fé. E se nós entendermos que não há nada de estranho nesse sofrimento, esse sofrimento, por mais paradoxal que seja, nos deixará cheios de gozo no coração. Teremos prazer nesse sofrimento, não porque sejamos pessoas doentes mentais que querem sofrer, não é nada disso, mas é porque nós compreendemos que estamos sendo participantes das aflições de Cristo. Quando os apóstolos, por exemplo, foram todos eles presos e açoitados e ameaçados para não pregarem mais em nome de Jesus, a palavra diz que quando eles saíram da prisão, eles saíram se regozijando por Deus lhes ter considerado dignos de sofrer afrontas por causa do nome do Senhor. Esta é a mentalidade que temos que ter. Uma coisa é a pessoa sofrer porque ela fez o mal e merece pagar pelo mal que ela fez. E outra coisa é nós sofrermos porque somos pessoas honestas, justas, verdadeiras, tementes a Deus. Vivemos num mundo em que cada vez mais os valores estão invertidos. E a perseguição contra a igreja não será algo bonito de se ver, porque nos perseguirão como se nós fôssemos um mal para a sociedade, e não pessoas boas que estão sofrendo perseguição, mas pessoas que devem ser exterminadas do mundo, por estarem ensinando que Jesus Cristo é o único caminho da salvação. Vão nos chamar de intolerantes, por não dizermos que Buda também poderia ser um caminho, que Allan Kardec também poderia ser um caminho, que Maomé também poderia ser um caminho, mas porque nós vamos até o fim dizer a verdade bíblica, de que somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida que nos conduz a Deus. Então, nós seremos perseguidos como pessoas intolerantes, como pessoas de mente retrógrada, que não querem o bem e a paz do mundo na sociedade. Mas a verdade tem que ser pregada justamente porque nós amamos o nosso semelhante e não queremos que ele se perca. Então precisamos dizer para ele: Buda não é o caminho, Maomé não é o caminho, Allan Kardec e seu espiritismo não é o caminho, só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Aleluia. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 19, 1 Pedro 2, 19,
Isso é dito de uma forma tão clara, irmãos, a respeito de nós sofrermos mesmo fazendo bem. 1 Pedro, capítulo 2, 19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Senhor Jesus nos deu o maior exemplo de alguém que sofreu injustamente, o justo pelos injustos. Ele nos deixou o exemplo, irmãos. Aqui mesmo em 2 Pedro, agora no capítulo 3, versículo 14, isso novamente é lembrado. 2 Pedro 3,14. Mas também se padecerdes por amor da justiça, 1 Pedro 3,14. Obrigado, pastor. 1 Pedro 3,14. Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis, antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão, olha aqui, não é com impaciência, com mansidão e temor a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Aleluia. Então, queridos irmãos, pode ser que venhamos sofrer, mas pode ser que essa venha a ser a vontade de Deus, para que venhamos dar bom testemunho da nossa fé. Porque quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia nos 3 primeiros séculos, justamente porque aqueles que eram perseguidos não pagavam o mal com o mal, mas pagavam o mal com o bem. E este pagar o mal com o bem impressionava toda a sociedade. E quando eles viam que alguns deles eram levados à prisão e ameaçados de morte, não negavam o Senhor, e ao mesmo tempo não xingavam aqueles que os estavam prendendo e ameaçando, antes pelo contrário, oravam por eles. Aqueles que testemunhavam isto acontecer ficavam impressionados ao perceberem que eles preferiam morrer do que negar a Cristo. E por que é que eles se entregavam à morte com longanimidade, com mansidão, com muita paciência? Porque esta é a qualidade número 1 do amor ágape. O amor é paciente, o amor é longânimo. O amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Não há um basta para o amor. Não há um até aqui eu te amo, daqui para lá eu não te amo mais. Não, eles amavam até o fim aqueles que os perseguiam. Quando Policarpo, bispo de Esmirna, no século II, foi preso, um homem idoso, com mais de 80 anos, preso para ser queimado vivo. Aquele homem, no momento em que os soldados chegaram para prendê-lo, fez um pedido a eles:
vocês me dão apenas 1 hora. E eles pensaram que fosse 1 hora para ajeitar alguma coisa. Foi 1 hora de oração. E pelo que Policarpo orava por aqueles soldados. E conta a tradição que um deles se converteu a Cristo. Um deles se converteu a Cristo. Quantos exemplos, irmãos, dos mártires da igreja? Me faltaria tempo para contar aqui. Mas, se não me engano, foi o próprio Tertuliano que foi o primeiro que escreveu um tratado sobre a paciência, no ano 204, que escreveu também: o sangue dos mártires é a semente da igreja. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Porque aquelas pessoas, elas não morriam blasfemando, murmurando, amaldiçoando aqueles que os matavam, mas como Estevão, oravam por eles e diziam: Senhor, não lhes impute este pecado. E Saulo de Tarso ouviu aquela oração de Estevão. Estevão estava orando ali no momento do apedrejamento, e Saulo de Tarso foi quem deu autorização para aquele apedrejamento. E certamente aquilo não saiu do coração dele, porque Saulo de Tarso ouviu Estevão dizendo: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus à destra do Pai, de pé à destra do Pai. Aleluia. O Senhor Jesus estava de pé para recebê-lo na glória, para honrar o modo como Estevão estava partindo desse mundo. Todos um dia vamos partir desse mundo. E pode ser de várias formas diferentes. Mas eu digo para vocês, a maneira mais honrosa de se partir desse mundo é sendo um mártir. É dando a nossa vida por Cristo. Quando houve uma grande perseguição no Níger, que é um país da África que foi colonizado pelos franceses, mas é um país de maioria muçulmana. O nosso amigo, pastor Jefferson, estava lá fazendo missões com a sua família, com seus filhos pequenos. E essa grande perseguição aconteceu quando uma revista na França, chamada Charlie Hebdo, essa revista fez uma caricatura de Maomé. E então os muçulmanos no mundo inteiro se revoltaram e começaram a queimar igrejas cristãs. E mais de 100 igrejas cristãs foram queimadas no local de culto, lá no Níger. E eu escrevi para o pastor Jefferson um e-mail. Quem sabe um dia eu gravo um vídeo mostrando o que eu escrevi e o que ele respondeu. Porque naquele e-mail eu disse: pastor, não é hora do senhor voltar para o Brasil. Pense na sua família. Não é hora do senhor voltar. Depois que a poeira sentar, o senhor retorna para o Níger. E o pastor Jefferson mais ou menos disse o seguinte: quando eu vim para o Níger com a minha família, eu vim sabendo que isso iria acontecer. Nós estamos preparados para isso. E nossos filhos também. Se tivermos que dar a vida pelo Senhor, seja feita a vontade do Senhor. E eu chorei e li para a igreja o que ele respondeu como um exemplo de um verdadeiro servo de Deus, que está disposto a dar o seu sangue por Jesus. Então, queridos irmãos, tenham paciência. Aconteça o que acontecer, não retroceda. Que sejamos fiéis até o fim. Porque o próprio Deus nos dá esse exemplo de longanimidade. Vejam em 2 Pedro, agora sim é 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 Pedro 3, 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Por isso o Senhor ainda não voltou. Quando Tiago escreveu a sua epístola dizendo que estava perto a vinda do Senhor, o texto que nós lemos mesmo, em Tiago 5, versículo 8, no final do versículo 8, a vinda do Senhor está próxima. Ele não imaginava que a longanimidade do Senhor fosse tão grande a ponto deste próximo levar
quase 2000 anos, desde quando o Senhor ressuscitou e subiu aos céus. Hoje, tendo todo o conhecimento da Escritura, nós encontramos indícios de que se passariam mesmo 2000 anos até a vinda do Senhor. 2000 anos que se completam em 2030, talvez por isso se fale tanto dessa data, porque foi no ano 30 que o Senhor foi crucificado, foi no ano 30 que ele ressuscitou. Não estou dizendo que o Senhor vem em 2030, pode ser um pouco antes, pode ser depois, mas eu creio que não muito depois. Se for muito depois, então a longanimidade do Senhor é muito maior ainda do que nós imaginamos. Mas eu não creio que sejam 100 anos depois de 2030. Talvez 1 ano, 10 anos no máximo. Não muito mais do que isso, não muito mais. Estamos muito perto, de fato, da vinda do Senhor. De fato. E nós não podemos, justamente agora, nessa reta final, colocarmos tudo a perder por não termos paciência. Paciência com o nosso crescimento espiritual. Paciência com o crescimento espiritual do nosso irmão. E paciência com aqueles que nos perseguem. E como disse Jesus, eles não sabem. Eles não sabem o que fazem. Oremos por eles, irmãos. Oremos por eles. Porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem. Quando eles nos perseguem, não é a nós que eles estão perseguindo. Foi o que Saulo de Tarso descobriu quando o Senhor Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava perseguindo os cristãos. Jesus não disse, Saulo, Saulo, por que persegues os meus discípulos? Não. O Senhor Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqueles que nos perseguem porque nós somos de Cristo não estão nos perseguindo, estão perseguindo o Senhor. Então que nós oremos por essas pessoas, para que assim como aconteceu com Saulo de Tarso, Jesus também resplandeça para elas, brilhando mais que o sol do meio-dia, e que elas venham se arrepender, e talvez um dia aqueles que nos perseguem, um dia estarão nos chamando de irmãos. E quem sabe estarão pregando o Evangelho. Oremos, irmãos, para que tenhamos paciência. Amado Deus, nosso querido Pai, ó Senhor, a começar por mim, confesso-te que não tenho tido a paciência que deveria, Senhor. Lamento por tantas vezes que fui impaciente com o meu semelhante, que desisti do meu próximo por impaciência, por não entender que há um tempo para que a semente venha germinar, brotar, crescer e começar a dar fruto. Peço-te perdão, Senhor, e que cada um de nós aqui, Senhor, esteja também reconhecendo que precisa de mais paciência, fruto do Teu Espírito Santo, que enche o nosso coração de amor, enche-nos, ó Senhor, de longanimidade, de paciência para com o nosso semelhante, e que o bom testemunho que houver em nós, de não reagirmos de um modo agressivo, de um modo ríspido com as pessoas ao nosso redor, mas que o bom testemunho de sermos sempre mansos venha fazer com que essas pessoas enxerguem não a nós, mas a Ti, brilhando através de nós, Senhor. E que isto seja para a Tua glória, Senhor. Para a Tua glória. Obrigado por esse ensinamento, Pai, na Tua palavra. E que toda a honra e toda a glória seja dada sempre para Ti.
principalmente através de aplicarmos o que aprendemos em nossas vidas, para que as pessoas, vendo nossas boas obras, glorifiquem ao Senhor nosso Deus que está nos céus. Que assim seja, Pai, para a Tua glória. Ajuda-nos a sermos pacientes no meio do sofrimento e até a vinda do Senhor. Que não nos esqueçamos desse ensinamento. Em nome do Senhor Jesus oramos e agradecemos. Amém, amém. E graças a Deus, e a Deus toda a glória. Amém.